Simpósio do Dizimista. Terceira parte. O importante para as igrejas é você pagar o dízimo sem questionar sob a pena de ser excluído da organização religiosa. Caso você queira algum cargo na igreja, você só terá se pagar a bagatela de 10% de tuas rendas. Se não pagar, você não obterá nenhuma posição de destaque na igreja. Você poderá fazer o que quiser na vida. Se você é um bom dizimista, você não será excluído do rol de membros, somente em ocasiões extremamente impossível de ocultar seu erro, como tem observado. Vão a Betel, representação dos templos religiosos, e ponham-se a pecar, que a obediência à teologia sem questionar, obedeçam segundo a conveniência às sagradas escrituras. Vão a Gilgal, que é rejeitar os ensinamentos bíblicos, e pequem ainda mais. Ofereçam os seus sacrifícios, que é pagar suas ofertas, dízimos, pactos cada manhã, os seus dízimos no terceiro dia. Amós 4, versículo 4. Quando a pessoa está em pecado público, não é lícito receber o dízimo dela. Todas as igrejas recebem mesmo tendo consciência sobre a vida da pessoa. E ofertar e dizimar não é garantia de serem aceitos por Deus e muito menos de serem abençoados, e quem não paga não é a garantia de estar perdido e ir para o inferno. O seguinte texto é usado com ar doutoral para chamar em público os não dizimistas, ou dizimistas eventuais de ladrões, e ainda lançam sobre eles o destino da perdição e da maldição, mas esquecem os pastores que uma grande maioria de líderes não pagam dízimos. Dizem eles: você não pode ser abençoado por não pagarem o dízimo, porque vocês estão roubando a Deus. Então pergunto: por que o dizimista fiel investe algo que ele tem e em vez de prosperar vai à falência? Por que o não dízimo investe o mesmo valor e próspera? Onde está o erro? Em Deus com certeza não. Porém, os que reclamam os dízimos e ofertas por não saberem ou fingirem que não sabem explicar, inventaram uma bela desculpa quando a bênção não vem. Para receber a bênção você só receberá se não estiver em falta em outras coisas. Mesmo assim, se você não pagar, você estará roubando a Deus. O aprendizado que temos nas Sagradas Escrituras é que, quando Deus chamou os israelitas e toda a liderança de ladrões, eles estavam pagando dízimo. Se você ler com o olhar da honestidade, verá que não há afirmação de que eles não estavam pagando dízimo. Israel nunca deixou de pagar o dízimo durante sua história. O que estava acontecendo é que na época do profeta Malaquias o povo de Israel pagavam o dízimo, mas não estavam colocando os princípios básicos estabelecidos por Deus sobre o dízimo. É a mesma atitude que as igrejas atualmente fazem. Cobram o dízimo, mas não aceitam em hipótese alguma os princípios estabelecidos por Deus referente à destinação correta dos dízimos. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Malaquias 3, versículos 8 e 9. A primeira pessoa a colocar em prática a lei do dizimar foi Abraão. Antes dele não tem nenhum registro bíblico. A outra questão é que Abraão pagou uma única vez o dízimo e não foi de seus bens ou seus lucros, e sim, do que ele tomou dos reis quando os matou para resgatar seus parentes, servos e moradores dos reinos. Ao mesmo tempo, não era uma instituição divina, era algo voluntário. Com a criação da nação israelita, Deus usou este método para sustentar uma das tribos que teriam por objetivo apenas cuidar do santuário, não poderiam ter propriedades lucrativas. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, versículo 20. Hebreus 7, versículo 6. Existem pessoas afirmando que o sábado é o dízimo do tempo semanal, mas não é verdade, estão mentindo, é muita falta de honestidade fazer tal afirmação.
Se você for dizimar o sábado, seria a 10ª parte da semana, e convertido em horas seria apenas 16 horas e 8 diária. O dízimo do tempo não seria de 24 horas como os sabatistas guardam. Da forma como o mesmo é guardado, jamais será o dízimo do tempo. Portanto, o sábado não é dízimo do tempo semanal, apenas 1/7 do tempo e jamais 1/10. Desta forma, o sábado, como sendo dízimo do tempo, é mais uma mentira inventada para enganar os que não conhecem a Deus e sua palavra. Os puritanos de prontidão já vão afirmar: o Eurias agora está falando contra a guarda do sábado. Os honestos vão observar que não, estou apenas questionando a mentira criada sobre o sábado como dízimo do tempo. Fica um questionamento: Deus está com os mentirosos? Jacó fez o voto de pagar o dízimo de tudo que Deus lhe concedesse. Fica um questionamento: a quem ele pagou o dízimo se não havia uma organização centralizadora? E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres certamente te darei o dízimo. Gênesis 28, versículo 22. O dízimo dos seus rebanhos, um de cada 10 animais que passassem debaixo da vara do pastor do rebanho, era consagrado ao Eterno. O dízimo era pago do que a terra produzisse e jamais do ganho das pessoas que trabalhassem para o dono da terra ou do salário de uma pessoa da cidade, bem como do ganho de alguma profissão. O dízimo é a 10ª parte, ou seja, depois de recolhido o que a terra produzia, o agricultor dividia em 10 partes iguais e uma parte ele entregava aos levitas. A questão é que as igrejas, além de cobrarem o dízimo, estão enganando a consciência do povo, recebendo e em muitos casos cobrando mais que a 10ª parte. O dízimo sobre a produção da terra era feito apenas uma única vez no ano. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Eterno. Levítico 27, versículo 32. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Deuteronômio 14, versículo 22. Continua. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro.